Eu quero falar sobre fundamentos então com vocês, queridos, porque eu tenho pensado muito nisso nesses dias, como tem sido diferente. Eu não sei há quanto tempo você conhece Jesus, há quanto tempo Jesus te alcançou, eu não sei de quando é a sua conversão, mas eu tenho percebido que nos últimos dias a igreja tem vivido um momento muito diferente do tempo em que nós lá atrás caminhávamos com Jesus. Eu não sou tão velho assim, mas eu já estou há quase 30 anos caminhando com Cristo. Nem parece, né, queridos? Vocês já sabem que eu tinha 20, 22 anos, né? Eu estou caminhando com Cristo ao longo desses anos e nas décadas passadas, amados, era muito diferente a maneira como nós ministrávamos as pessoas. Eu sou da época que nós caminhávamos com Cristo na igreja e a igreja tinha uma posição muito diferente com a sociedade, porque a igreja tinha a compreensão do evangelismo para fora. Quando nós passávamos por um processo de conversão genuína, quando Deus nos trazia para a igreja, para a comunidade, para o corpo de Cristo, havia uma transformação, uma compreensão, um mergulho muito profundo a respeito da palavra de Deus, na vida de todos aqueles, ou pelo menos da maioria daqueles que Deus alcançava. Os anos foram passando, queridos, e eu nunca vi tanta necessidade de ministrar mais os de dentro do que os de fora, como nos nossos dias. Antigamente nós pregávamos para aqueles que nós usávamos a expressão: olha, o ímpio precisa ouvir a respeito da palavra. Aquele que ainda não alcançou, né, aquilo que Deus tem, precisa alcançar, precisa acessar. E eu tenho percebido que nos nossos dias nós temos lidado com a mesma expressão de ministração para dentro do que para fora. Às vezes a necessidade de ministrarmos os que se dizem cristãos é muito maior até do que aqueles que se dizem não cristãos. Porque os que se dizem não cristãos, eles estão caminhando, eles não estão muito preocupados. Eles não se preocupam com o processo de santificação, de separação, de encontro, de entrega. Eles não têm muita preocupação com isso. Então algumas coisas têm me chamado a atenção. Por que será que existe tanta necessidade hoje de nós pregarmos para aqueles que já se converteram? Porque a nossa pregação hoje, ela se volta muito mais para vocês que estão aqui dentro do que para aqueles que precisam lá fora. O que está acontecendo conosco? O que de fato aconteceu com a igreja nas últimas décadas? Qual é o processo que Deus espera de mim e de você naquilo que nós dizemos ser cristianismo? Algumas coisas precisam ser despertadas no coração da igreja, e eu queria muito que você tomasse assim uma compreensão mais profunda da palavra. Não tem a ver com religião, queridos. Aliás, talvez esse seja um dos motivos pelo qual nós devemos hoje pregar muito mais dentro da igreja do que fora. Porque muitas pessoas já não abraçam mais a Cristo, eles abraçam uma religião. Muitas pessoas já não se dobram mais a Cristo, mas eles se dobram a uma denominação. É quando as placas, ao longo dos anos, elas foram sendo uma expressão muito maior do que Cristo naquilo que nós dizemos de um encontro. Pessoas encontraram-se com placas, muitos de nós não percebemos que fomos sendo envolvidos por uma religião morta e mórbida tantas vezes. Nós fomos engordando dentro da igreja, mas a transformação e a conversão de fato já não era mais uma realidade. Ou seja, nós passamos a ter todo tipo de compreensão a respeito dos textos bíblicos. Passamos a conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas na verdade, queridos, ela não nos transformou mais. Então hoje é necessário que constantemente, quando você vai fazer um atendimento, ou você está numa confraternização, numa roda de amigos, você tem que de novo impor ou sobrepor os fundamentos bíblicos que Deus espera de mim e de você. O que aconteceu, pastor? Aconteceu que as mídias, amados, elas nos estragaram. Você tem problema com as mídias, pastor? De maneira nenhuma. Tudo que podemos investimos naquilo que é possível dentro da casa de Deus em relação às mídias. Mas as mídias nos deixaram mal acostumados. Por quê? Porque hoje nós procuramos toda sorte de comida e de alimento que desejamos nas mídias. Então, se você não gosta de uma determinada coisa ou de uma determinada palavra, você pula, você muda de mídia, você vai para um outro site, você vai para uma outra igreja, e você vai então se alimentando somente daquilo que lhe apraz, aquilo que amassagia o ego, aquilo que de fato faz sentido para você, porque é o momento em que você está vivendo. Mas ouve-se muito pouco a respeito da cruz de Cristo na vida do cristão hoje. Então hoje a nossa conversão ela está muito mais voltada para aquilo que são interesses pessoais, do que de fato tomarmos a cruz de Cristo e segui-lo todos os dias. Eu não sei quanto a você,
mas existem algumas palavras que nos marcam na nossa conversão. Alguns de nós atrelamos sempre uma música ou um versículo bíblico no momento da nossa conversão. Por que nós atrelamos? Porque foi um momento em que Deus de fato fez com que um divisor de águas entrasse no nosso interior. Você já passou por isso? No tempo da sua conversão, aquela música marcou a sua conversão? Então até hoje, quando você lembra daquele cântico, você fala, puxa vida, isso é lá de quando eu me converti. Lá do Asaf Borba, lá do Ademar de Campos, lembra dessas coisas assim? Quem é mais, caminha um pouco mais de tempo com Jesus? Nós lembramos de algumas músicas, alguns textos bíblicos, que em um dado momento da nossa conversão já não era mais a comunidade, já não era mais o ajuntamento dos santos, já não era mais o pastor aqui em cima, mas foi aquele momento que somente você e Deus estavam num relacionamento íntimo profundo. Você estava prostrado, prostrada, dobrado e dobrada diante de Deus, com a tua boca no pó, com as tuas lágrimas, regando os pés de Jesus, e Deus te deu uma palavra que mudou a sua história. E você carrega aquilo até hoje, porque aquilo foi importante para você. Hoje nós conversamos com a maioria das pessoas que estão se achegando a Jesus, sequer elas conhecem um versículo de cor. Elas não sabem nos dizer um versículo. Nós testemunhamos a respeito de tudo nos nossos dias dentro das igrejas. Nós testemunhamos do carro, da provisão, da prosperidade, da casa nova, do bem que adquirimos. Aí quando você pede para a pessoa, olha, qual é o testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida nessa semana? Nós não sabemos, nós não ouvimos, porque as pessoas não conseguem mais testemunhar a Jesus. O que está acontecendo com a igreja? Por isso que eu quero falar com vocês sobre fundamentos, queridos. No ano de 1994, quando Jesus me alcançou, eu estava perdido nas drogas. E houve um dia na minha vida que foi um divisor de águas. E eu pude compreender algumas coisas que eu acredito que a igreja dos nossos dias, ela precisa reencontrar. Houve um dia, queridos, já faziam quase 6 meses que eu estava caminhando com Cristo. Eu tive uma crise de abstinência como nunca tinha tido, desde a minha conversão. Eu tive muitas crises de abstinência. Mas com 6 meses mais ou menos de caminhada, eu tive uma crise muito forte. Eu me lembro até hoje, era 1h da manhã, e eu fiquei em crise dentro do quarto. Crise profunda, queridos, profunda. Angústia, sensação de morte, desejo de suicídio, desejo do uso, incompulsividade. Eu não conseguia me segurar e eu comecei a ter alguns ataques nas minhas emoções, comecei a ter ataques no meu físico. E eu estava desesperado, porque já faziam 6 meses que eu estava limpo. E eu pude dizer para Jesus naquela madrugada, eu levantei da minha cama, me lembro até hoje, meu irmão dormia em cima, eu na beliche embaixo. Eu desci da beliche, ajoelhei no chão, comecei a chorar, queridos. E eu disse, Senhor, eu não tenho mais ninguém. Fazem 6 meses que o Senhor me limpou, mas essa crise veio para me destruir, veio para me derrubar. E se o Senhor não falar comigo hoje, eu não tenho o que fazer, porque eu não estou suportando. A luta é muito intensa. Sabe o Getsemane, queridos? Existem 2 montes na Bíblia que marcam a história de Jesus. Um é o Monte da Transfiguração. É quando Jesus ele sobe no Monte da Transfiguração com Pedro e com mais 2 discípulos, e ele se encontra com Elias, ele se encontra com Moisés. E a Bíblia diz que naquele Monte da Transfiguração, Jesus então ele se demonstra e se mostra aos discípulos como ele é, na sua personalidade divina. Então o seu rosto resplandece. E todos nós desejamos estar no Monte da Glória, queridos, do Shekinah, das maravilhas, do poder, da transfiguração, onde Deus se mostra como Ele é. Todos nós desejamos. Mas a Bíblia nos fala de um outro monte, que Jesus foi para esse monte, Ele deixou os discípulos no pé desse monte, Ele sobe para esse monte sozinho. E esse monte chama-se Getsemane. É quando Jesus sofre uma aflição tão grande, uma angústia tão grande na sua alma, que ele transpira gota de sangue. A Bíblia diz, queridos, que no Getsemane Jesus subiu sozinho. Sabe por quê, amados? Conversão tem a ver com aquilo que acontece entre você e Deus, não tem a ver com a comunidade que você serve. Conversão genuína tem a ver com aquilo que só você e Deus sabe. É quando Deus está trabalhando na sua vida de uma maneira tão profunda, tão genuína, que você não precisa mais impressionar a ninguém e nem obedecer a outras pessoas, porque de fato você quer honrá-las acima de honrar a Deus.
Nunca honre mais as pessoas, independente da posição que essa pessoa exerça sobre a sua vida. Nunca honre mais uma pessoa do que ao Deus a quem você serve. Porque quando você honrar mais as pessoas e as tradições, porque você entende que isso é de fato assim, obediência, é respeitoso, você está negando ao Cristo que morreu por você na cruz. Então Getsemane é algo difícil, queridos. Então, com 6 meses de conversão, 1h da manhã, eu estou dentro do meu quarto no Getsemane com Deus. E eu me lembro, queridos, ajoelhado no chão, eu falei: Senhor, se o Senhor não operar hoje, eu não posso mais. Eu não suporto mais. Eu cheguei no meu limite. Sabe o que eu entendo hoje, depois de 27 anos passados, queridos? Já havia 6 meses que eu estava caminhando com Cristo, mas ainda era na força do meu braço. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós não podemos fazê-la na força do braço. Porque se existe uma vontade que você está fazendo na força do braço, ela não é de Deus. Porque a vontade de Deus jamais vai exigir de você um esforço que seja além daquilo que você pode suportar. Porque a vontade de Deus, ela é soberana, ela é absoluta. Ela te transforma de dentro para fora, ela muda a sua realidade, ela muda as suas intenções, ela muda a maneira de você se portar onde quer que você esteja. É por isso que existe uma dicotomia nos nossos dias. As pessoas são alguém dentro da igreja e são outra pessoa completamente diferente fora. Sabe por que as pessoas são duplas nos nossos dias? Porque na verdade não passaram por uma conversão genuína. Porque quando Deus transforma alguém, da mesma fonte não pode sair 2 águas, queridos. Ou você tem água amarga ou você tem água doce. Não é possível uma hora você erguer as mãos e glorificar a Deus junto dos seus irmãos, e ao mesmo tempo que você está em casa e você perdeu a cabeça, você quebrar tudo e dizer que a sua esposa não presta e que os seus filhos são vagabundos. Não pode. Por que nós às vezes lutamos tanto com essas coisas? Por que nós somos santos no corpo e fora do corpo na nossa percepção? Quando estamos longe dos outros, nós nos tornamos alguém em quem nem nós nos conhecemos. Você poderia dizer para mim: pastor, porque falta domínio próprio? Se falta domínio próprio, falta fruto do Espírito. E se falta frutos do Espírito, a conversão não alcançou. Independente do que eu e você estamos vivendo, queridos, nós precisamos entender os momentos do nosso Getsemane. Decisões precisam ser tomadas. E eu carrego um texto comigo, queridos. Ajoelhado no meu quarto, naquela madrugada, Deus me disse: abra a Bíblia, filho. Eu entendia muito pouco ainda da palavra de Deus, só 6 meses de conversão. E eu abri a Bíblia me levou a um texto, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 de João 8 diz assim: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem te liberta não é a comunidade Amor e Graça, querido. Quem te liberta não é o pastor Anderson. Quem te liberta não é o seu cônjuge, não são os seus filhos. Nós fazemos parte de um processo daquilo que Deus está operando na sua vida. Nós somos canais de Deus um para o outro, mas quem te liberta tem nome. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você tem vindo a essa casa e você tem procurado um encontro com uma religião, se você tem procurado um encontro com uma instituição, eu quero dizer para você, você não será uma pessoa livre. Você só está mudando de lugar, mas você segue sendo prisioneiro. E tudo que nós não desejamos para a sua vida nessa casa é que você seja uma prisioneira e um prisioneiro. Nós desejamos que você seja livre para que você possa cumprir o papel e o propósito pelo qual Deus te levantou nessa terra. Porque Deus levantou você com um propósito, queridos, que nem eu conheço e às vezes nem você sabe totalmente. O que Deus deseja na sua vida e na minha vida vai muito além daquilo que nós estamos percebendo. Só que Deus disse para mim: segue lendo, filho. E eu virei a página da Bíblia e eu caí em João 14,6. Em João 14,6, Jesus se intitula como o caminho, a verdade e a vida, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que em João 8,32, quando eu iniciei a libertação que Deus estava operando na minha vida, quando eu iniciei a leitura, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 14,6, Jesus está dizendo: eu sou a verdade. Sabe, queridos, você não precisa conhecer os textos, você precisa conhecer uma pessoa. A verdade, queridos, não é uma palavra escrita, a verdade é uma palavra encarnada. É quando Deus decide enviar o seu Filho ao mundo, amando o mundo de tal maneira que o seu Filho morre por todos nós. E hoje nós estamos aqui, nós somos diferentes, somos salvos, somos mudados, somos transformados, porque Jesus entrou na nossa vida.
E quando Ele entrou na nossa vida, algo explodiu dentro de nós. Então nós não necessitamos todos os momentos que as pessoas fiquem pregando para a gente o que é certo ou errado, porque o Espírito Santo de Deus haverá de nos conduzir a toda a verdade. É Ele quem nos conduz, queridos, não importa onde você está. Conversando com o Jorge outro dia, ele usou uma frase, um ditado popular aí, que tão interessante, queridos. Ele disse que a garça é interessante, porque a garça ela anda na lama, mas não suja as penas. Eis que eu vos enviarei como ovelha no meio de lobos. Você não precisa se lambuzar porque você está no meio de lobos. Você precisa ser ovelha, porque Deus te levantou para ser ovelha. Aquilo mudou a minha vida, queridos. E é por isso que eu quero trazer à nossa memória quais são os fundamentos que Deus espera para mim e para você. Para você não dizer que eu não li um texto, né? Gênesis capítulo 1, verso 27. Vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos que Deus espera para mim e para você. Gênesis 1, 27. Amém, amém? Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Lá no capítulo 2, verso 7, Deus segue dizendo: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Eu tenho pensado muito sobre isso, queridos, porque na verdade o maior fundamento que nós precisamos voltar à essência é voltar às origens. O problema é que depois de nós sermos alcançados por Cristo, nós só olhamos para o futuro e nós nunca olhamos para o passado. Para que você possa ser liberto e que o seu futuro seja completamente diferente do que ele é, você precisa olhar para as origens. Você precisa olhar o que Deus fez, como Deus fez, o porquê Ele fez. Quais são os atributos que Deus nos deu quando Ele pensou em mim e Ele pensou em você. O porquê será que Deus decidiu algumas coisas a seu e a meu respeito. Na verdade, o que vai fazer diferença no nosso futuro, queridos, é entendermos o nosso passado. Porque nós fomos formados por Deus, nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Deus. E se a nossa vida está completamente conectada em Deus, por que nós pensamos tanto na terra? Por que nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo acima daquilo que nós enxergamos? Quando Deus nos forma, queridos, Deus coloca algumas coisas em nós que você precisava avaliar melhor. O porquê que essas coisas às vezes não fazem sentido na vida de algumas pessoas que se dizem cristãs. Quando Deus nos forma, queridos, Deus coloca em nós a sua imagem e a sua semelhança. Sabe, amados, isso é importante para você compreender. Eu tenho compreendido isso ao longo dos anos. Eu jamais iria conectar a minha imagem a algo que eu não confio. Deus decidiu, queridos, vincular a imagem dele a você e a mim. Você já vinculou a sua imagem a alguma coisa que não presta? Ninguém deseja vincular a imagem àquilo que não presta, queridos. Todos nós desejamos vincular a nossa imagem àquilo que é bom, àquilo que vai dar certo. Então deixa eu dizer algo para você. Você precisa compreender que aquilo que Deus está fazendo, Ele depositou todas as fichas dele em você. Ele enviou o próprio Filho para que eu e você pudéssemos de fato ser a expressão dele na terra. Quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, nós nos ocupamos com coisas que são tão triviais, queridos, tão triviais, e nós não entendemos a essência daquilo que somos. Deus nos formou do pó da terra. Se Deus nos formou do pó da terra, nós somos barro, nós somos pó. Do pó viemos, para o pó voltaremos. Mas nós precisamos compreender algumas coisas, queridos. Quando Deus nos formou do pó da terra, o Espírito já estava pronto. Porque, embora Ele tenha nos formado, o Espírito Ele só soprou sobre nós. Então o problema não está no Espírito, o problema está no barro. A nossa dificuldade maior é que nós desejamos a todo tempo impressionar a Deus com a nossa espiritualidade, quando Deus deseja que nós possamos mostrar a Ele a nossa humanidade. É a nossa humanidade o problema. O problema não está na nossa espiritualidade. Quanto mais espiritual você tenta demonstrar ser, menos humano você entende que precisa ser diante de Deus. E quanto mais espiritual você for diante de Deus, menos você vai ser transformado na sua humanidade.
porque você vai se achando bom em tudo. Então você conhece a palavra, você conhece os textos, você conhece os contextos, você sabe os dias, você discerne as horas. E aí todas as pessoas que de fato são canais de Deus para ser uma bênção na sua vida, você já conhece, sabe tudo. Porque sua espiritualidade está acima da sua carnalidade. E você não consegue entender que todos os dias 2 homens ou 2 mulheres se levantam dentro de você. E quando você tem que enfrentar esses 2 leões que acordam dentro de você, o homem espiritual ou o homem carnal, você via de regra acaba submetendo a sua vida a perdas e danos, que às vezes são irreversíveis. Amados, nós rompemos com coisas das quais Deus nunca desejou que nós tivéssemos rompido, por causa da nossa carnalidade. Então não apresente a sua espiritualidade para Deus, Deus não vai se impressionar com ela. A nossa origem é nós dizermos para Deus: Deus, nós viemos do pó, mas o pó não está bom, nós somos carnais, e a nossa carnalidade precisa passar por uma transformação genuína, a fim de que nós possamos compreender o porquê que nós fomos levantados e salvos por Ti, qual que é a nossa posição diante do Senhor e diante dos homens. Salmo 11, versículo 3, capítulo 11, diz assim, queridos: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O que pode fazer um justo, queridos, quando os fundamentos são destruídos? Você pode ser justo, justa, você pode ter o Espírito Santo de Deus, você pode orar em línguas, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ter o dom da palavra, o dom da profecia, você pode ter o dom da ciência, você pode ter tudo, mas se os fundamentos estão sendo destruídos, o que fará o justo? Não destrua os fundamentos, queridos. E os fundamentos de Deus é o seguinte: uma vez que Ele te alcançou e te trouxe de volta à essência de tudo, você precisa mergulhar na palavra. Você não precisa mergulhar numa instituição. Você precisa voltar para a essência, você precisa voltar para Deus. Eu preciso. É o que eu peço todos os dias: Senhor, no que compete a mim, eu preciso que a Tua palavra me transforme na essência. Quando Deus olha para nós, queridos, tudo que Deus espera é que nós possamos voltar àquilo que nos estragou, para que nós possamos ser corrigidos ali. Existe um ponto na sua vida que criou uma divisão entre você e a essência da vontade de Deus, e é esse ponto que faz com que eu e você todos os dias voltemos a errar nos mesmos critérios. Aí você não consegue entender por que eu erro sempre nas mesmas coisas. É porque você está tentando corrigir o curso, mas não corrige o ponto. Quem é mais antigo aqui, teve carro velho, que o carro era carburador ainda, sabe disso. Hoje em dia os carros são injeção eletrônica, né? Mas carro carburador é o seguinte: se o carro sai do ponto, o carro não anda, queridos. Ele não anda. Ele engasga, ele tropeça, ele falha, ele fica, ele desliga, mas ele não funciona. E aí o mecânico tem uma habilidade, e ele tem um aparelhinho que ele liga uma luz que fica piscando e ele gira o ponto do carro e coloca o carro no ponto de novo, e você dá na chave e vai embora. Deus quer corrigir pontos nesta manhã. Momentos dos quais, queridos, eu e você precisamos de fato voltar à essência e dizer: Senhor, por que eu perdi tantas coisas? Tem a ver só com o outro? Não tem a ver só com o outro, queridos. Você não perde as suas relações porque tem a ver só com o outro. Você não perde as riquezas que Deus confiou nas suas mãos porque tem a ver só com o sistema. Se Deus tem enriquecido você, Ele tem enriquecido você para a glória dEle na terra. Mas quando você não entendeu que a riqueza que Ele colocou nas suas mãos era para a glória dEle na terra, você não tem condição de andar com essa riqueza, de coordenar essa riqueza, porque ela vai te levar para a morte. Se um dia vocês enriquecerem, não coloquem o coração de vocês no dinheiro. O dinheiro não é o problema, queridos. O nosso coração é o problema. Nós não sabemos lidar com aquilo que Deus está nos dando. E aí nós voltamos sempre à estaca zero. E nós perdemos bens, perdemos pessoas, perdemos filhos, perdemos cônjuge. Nós vamos perdemos emprego, perdemos instituições, perdemos tudo. Espiritualidade, você só vai perdendo, eu só vou perdendo. Porque nós não estamos corrigindo o ponto. Deus formou o homem do pó da terra e coloca o homem e a mulher num jardim. Quando Deus coloca Adão num jardim, Deus dá uma ordem para Adão, diz para Adão: Adão, cultive o jardim.
A palavra cultivar no original, queridos, ela vem de culto. Quantos sabiam disso? A palavra cultivar vem de culto. Deus coloca o homem dentro do jardim e falou assim: Adão, agora é o seguinte, agora você vai prestar um culto a mim. Tudo que você vier a fazer, seja por palavras ou por obras, filho, é um culto para mim. Então não desassocie a sua vida, dizendo que existe uma coisa que é secular e outra coisa que é espiritual. Amados, nós não temos uma vida secular e uma vida cristã, nós temos uma vida. Eu não tenho duas vidas, eu tenho uma única vida. Eu sou cristão aqui, eu sou cristão no secular. Nós temos convívios. Eu tenho um convívio secular, eu tenho um convívio religioso. Eu tenho um convívio cristão, eu tenho um convívio material, eu tenho um convívio relacional com família, eu tenho convívios, mas vida eu tenho uma só. E Deus está dizendo para Adão: Adão, cultive, preste um culto. A Bíblia diz que Adão está prestando culto para Deus, todos os dias. Deus desce à tardezinha e fala com Adão, conversa com Adão no jardim do Éden, conversa com Eva. O pai tinha alegria com os filhos. Houve um dia que Adão peca. Adão e Eva cometem um erro. A Bíblia diz que a partir desse dia, alguma coisa muda para a humanidade. Se você prestar atenção, queridos, quando Deus volta para falar com Adão, Deus não amaldiçoou Adão. Sabe quem Deus amaldiçoa? A terra. Deus diz assim para Adão: Adão, por causa do seu erro, a terra agora vai produzir espinhos e abrolhos. Por que Deus amaldiçoou a terra, queridos? Porque o problema está no barro. Adão, no que diz respeito à espiritualidade, você tem o espírito que eu soprei em você, mas o problema está no barro. Eu te formei do pó, e o pó não está entendendo o que é culto. Você precisa ser corrigido na sua essência, filho. É o que nós falamos e tratamos hoje como caráter. Nós temos um problema de caráter, queridos. O problema da humanidade está no caráter. O caráter do homem foi deturpado por conta do pecado e por conta da sua ambição. E a partir da ambição e do pecado da humanidade, tudo foi mudado e transformado. E aí qual que é o próximo problema que vem depois do erro de Adão? Quando Deus então diz: olha, Adão, agora a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Adão todos os dias cultivava a terra, queridos. Todos os dias. Algumas pessoas dizem assim: por causa do pecado agora a gente tem que trabalhar. Não, queridos, o homem trabalhava antes do pecado. Só que não era penoso o seu trabalho. Agora o trabalho se tornou penoso e árduo, porque agora o homem tem que comer do seu suor. O homem só colhia, queridos, o que Deus fazia, porque ele só cuidava das coisas que Deus colocara. Agora, a partir do pecado, o homem tem que produzir segundo o seu esforço e o seu suor. Mas o trabalho sempre existiu. Então deixa eu dizer para você, lá no céu vai ser muito jóia. As pessoas acham que nós vamos para o céu e nós vamos ficar 24 horas dizendo assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, como os 24 anciãos. Vamos ter uma harpa nas mãos. Se fosse também estava de bom proveito, querido. O negócio é não ir para o inferno. Mas não vai ser assim o céu, queridos. A Bíblia diz que Deus vai restaurar todas as coisas que a queda causou. Todas as coisas. Inclusive a vida que Adão tinha antes da queda. E antes da queda, Adão tinha uma vida maravilhosa. Ele se relacionava com a sua esposa, ele era fecundo, ele trabalhava, era tudo bom, ele conversava com Deus, tinha relacionamento com o Pai. Mas aí, queridos, qual que é o próximo erro que nós cometemos? Nós cometemos um segundo erro, que quando nós entendemos que nós erramos no cultivo, nós queremos corrigir os erros. Então é assim: você erra no cultivo, porque Adão agora vai bater a enxada na terra no dia seguinte e tem espinhos, tem abrolhos, tem erva daninha. Adão cultivou no dia seguinte, depois do pecado, da mesma maneira que cultivava todos os dias antes de pecar, mas a terra mudou. Nós não precisamos corrigir, queridos, o cultivo. Nós seguimos cultivando da mesma forma. O que nós precisamos corrigir é o culto. Adão não errou no cultivo, Adão errou no culto. Sabe por que ele errou no culto? Ele não compreendeu que o que Deus havia confiado nas mãos dele deveria ser guardado. Então vai uma pergunta: filhos, o que você tem feito dos pais que Deus deu a você? Pastor, meu pai e minha mãe é difícil. São difíceis mesmo. Às vezes nem eu aguento eles quando eu atendo eles. São difíceis, mas são seus pais.
A Bíblia diz aos filhos: honra pai e mãe para que se prolongue os seus dias de vida na terra. Precisamos entender o que é um princípio de honra. O que você tem feito do cônjuge que Deus confiou nas suas mãos? Você acha mesmo que naquele grande dia, com D maiúsculo, você vai poder dizer para Deus: pensa na mulher tribulosa que o Senhor me deu? Você acha que você vai dizer isso? Você acha que você vai poder dizer para Deus assim: pai, que homem encardido que o Senhor me deu, hein? Miserável, me deu um trabalho. Não vai, querido, você não vai dizer isso. Na verdade, você não vai dizer nada. Os discípulos questionam Jesus, Jesus diz para os discípulos: naquele dia nada me perguntareis. Nós estaremos diante de um tribunal, queridos. Tribunal, na verdade, o réu, ele não tem palavra, ele só tem sentença, ou é absolvido ou é condenado. Então nós erramos no culto, queridos. Por que nós erramos no culto? Porque a pessoa que nós nos tornamos em Deus, ela não foi alimentada na proporção que Deus dá o alimento. Você sabia que não falta pão na casa de Deus, o que falta é fome? Deus não tem problema em ter pão, queridos. Não falta água na casa de Deus, falta sede. Você e eu precisamos ter mais fome e sede da justiça. Nós precisamos entender, queridos, que enquanto nós estamos todos os dias dentro da igreja para ficar sendo ensinados, como se nós não tivéssemos Cristo em nós, nós precisamos aprender para ensinar. É ter relacionamento e comunhão com Deus para que nós possamos ser a expressão dele lá fora. Quando Deus olhou para você, Ele fala através do seu Filho: vós sois a carta de Cristo aberta. Sabe o que é uma carta aberta, queridos? É como um outdoor. Você olha, você passa e você lê. Nós não somos uma carta fechada que precisa ser violada para que a leitura seja feita. Nós somos a carta de Cristo aberta na terra. Então, quando as pessoas olham para você, o que eles têm visto? Eles têm visto que você tem cuidado do culto, ou você tem tido problemas todos os dias com o cultivo, porque você não respeita as leis de Deus na terra, porque você não entende que você tem que ter um quarto de devocional com Ele, um tempo de intimidade. Você não entende que você precisa chorar nos pés dEle e não nos pés do seu pastor humano. Pessoas vêm aqui, queridos, e choram todos os dias, como se nós fôssemos um consultório de psicologia. Eu estou mais para louco do que para psicólogo, queridos. Eu estou mais para doente do que para psiquiatra. Nós somos igreja. Amém? Nós somos levantados, queridos, para fazer a vontade de Deus a respeito da revelação que Ele nos deu. Pedro fez uma pergunta para Jesus um dia, queridos, antes dele não tivesse feito. Existem perguntas que você faz para Deus, revelações que você tem de Deus antes você não as tivesse. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quantos sabem disso? Ignorância é não saber a respeito de algo. Quando nós não sabemos, queridos, o melhor caminho que eu e você caminhamos é quando nós não sabemos a respeito de uma coisa. Porque nós não temos responsabilidades por ela, porque nós não sabemos. Puxa, você fez isso, me perdoa, não sabia que não podia fazer. Ok? Mas Pedro faz uma pergunta para Jesus: Senhor, até quando devemos perdoar aqueles que nos ofendem? 7 vezes? Ele tinha um parâmetro, queridos, que era o parâmetro judaico. O padrão dos judeus era perdoar 7 vezes. Pedro devia ter ficado quieto com a porção que ele tinha, mas ele fez uma pergunta. E Jesus então olha para Pedro e falou assim: Pedro, a quem muito é dado, muito é exigido, filho. Eu não digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Deus elevou o nível de entrega de Pedro, queridos, a 70 vezes mais do que o que ele estava vivendo. Antes ele tivesse ficado com a porção que ele tinha, que era só 7, né? Agora complicou para ele. Então por que nós não somos transformados na essência, queridos? Porque nós não damos ouvido ao Espírito Santo. Quando Deus diz assim, nós falamos da graça, né? Nós amamos a graça, ninguém quer viver na lei. Nossa, esse irmão é legalista, essa irmã é legalista. Mas você sabia que a graça é mais difícil do que a lei? A lei era um aio, queridos, não alho, tá? Um aio, um caminho que conduzia-nos à vontade de Deus, porque não havendo a vontade de Deus, havia bagunça na terra. Então era uma lei que as pessoas eram conduzidas não para serem punidas, mas para que elas não se perdessem totalmente. Só que na graça, queridos, Jesus estica muito mais do que a lei,
Porque na lei é o seguinte: se você for pego ou pega em adultério em ato público, você é julgado publicamente também, ao ponto até de ser morto ou apedrejado. Porque você foi pego e pega com a mão na massa. Aí vem Jesus, na graça, não na lei, no Novo Testamento, e ele diz para mim e para você: olha, aquele que olhar para a mulher do seu próximo e desejar a mulher do seu próximo em pensamento já adulterou. O que é mais fácil, queridos, a lei ou a graça? Então deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Se você nasceu de novo, você precisa corrigir o culto. Você não precisa corrigir o cultivo. E as minhas ações, pastor, deixa que Deus corrige, porque quando você tiver um culto santo diante dele, ele vai mudar a sua história. Centenas e milhares de pessoas que se dizem cristãos na terra hoje não conseguem levar Jesus para dentro de casa. Zaqueu fez isso, a vida dele foi transformada. Jairo, queridos, tinha toda a religião nas mãos. A Bíblia diz que Jairo era um homem da sinagoga, ele era um mestre da lei. Ele era um religioso sem precedentes, queridos. Um homem que vivia na essência da sua carne, da sua vida, a religião. Mas a Bíblia diz que a sua filha estava dentro de casa morrendo. Quando nós corrigimos somente o cultivo, queridos, nós não conseguimos trazer vida para dentro de casa. Nós precisamos corrigir o culto. Jairo entendeu que com todo o cultivo de religião que ele tinha, levando placas e denominações, levando as divisas e as patentes nos seus ombros, ele não conseguiu trazer vida para a própria filha. Então ele teve uma revelação de Deus. Ele foi corrigir o culto. Ele falou: eu preciso me encontrar com o autor da vida. Eu acredito que é tempo de nós entendermos que estar dentro da igreja, queridos, é ter a vida de Cristo em nós, a fim de que nós não sejamos cegos guiando outros cegos. Sabe o que Deus espera de você e de mim? Somente obediência, queridos. Ele não pediu mais nada. Filho, de tudo que você tem que me dá o seu coração, deixa eu conduzi-lo. Eu não preciso de mais nada. Pensa nas besteiras que você tem feito pelos cultivos que você tem ordenado na terra. Reflita sobre isso e permita que eu possa mudar. Permita que eu possa escavar, permita que eu possa adubar e permita que eu possa fazer você florescer. Chega, queridos, chega. Há quantos anos nós vivemos uma religião que nós não conhecemos sequer a palavra, o que ela pode produzir em nós? Conhecemos a letra, mas a letra mata e o Espírito vivifica. Alô? A letra mata, o Espírito vivifica. Não conheça a letra, querido. Querida, a letra vai te levar para o inferno. A letra é o maior inimigo de Deus. Jesus não é a letra, ele é o verbo. Quantos sabem que o verbo é imperativo? O verbo se movimenta, queridos, ele não está estático. Nós precisamos entender de uma vez por todas. Jairo encontra com Jesus e ele diz: Senhor, eu tenho toda a religião, mas eu tenho errado no cultivo, porque eu busquei a religião, eu busquei as minhas fontes, eu busquei os meus recursos, porque Jairo era rico, eu busquei de tudo, mas não é possível mais. Então eu quero corrigir o culto. Eu tenho adorado outros deuses, Senhor, e esses deuses não estão podendo fazer nada pela minha filha. A minha filha está à beira da morte. E enquanto Jairo está conversando com Jesus, ele passa pelo Getsêmani da sua história. Jairo era um religioso, queridos, e preso na tradição da religião, por tudo que foi ensinado pelos seus antepassados, por tudo aquilo que ele recebeu, de toda a sua história e da sua trajetória. Ele está seguro de que aquilo que ele está vivendo é o melhor para a terra e o melhor para a vida dele. Jairo, então, quando está conversando com Jesus, dizendo que ele queria mudar o cultivo, para que ele pudesse entender o culto, uma mulher com fluxo de sangue chega e toca em Jesus. E Jairo é um homem da religião. E na religião judaica, queridos, há uma compreensão de que todos aqueles que são impuros tocam em alguém que é limpo, aquele que é limpo se torna impuro também. E aquela mulher com fluxo de sangue, considerada impura pela religião,
ela toca em Jesus. Jesus diz: olha, alguém me tocou. Ainda Jesus faz questão de afirmar isso em alta voz para que Jairo pudesse de fato ser confrontado no seu eu, no seu espírito, na sua fé. E aí Jesus então está ali com a mulher do fluxo do sangue, vai operar na vida dela, e Jairo então está atônito, porque ele fala: meu Deus, agora ele é impuro, como que eu vou levar ele para minha casa? Ele nem pode entrar na minha casa, porque agora por 7 dias ele está impuro. Que me dere levar ele para tocar na minha filha, se ele não pode nem entrar na minha casa, que me dere tocar na minha filha. E Jairo está no seu Getsemane, queridos, entendendo o seguinte, que chegou o momento da vida dele continuar com a religião, ou dele abraçar Jesus e nunca mais negociar Jesus com ninguém. Ele está em choque, queridos. Ele precisa tomar uma decisão. Eu sigo na religião e na tradição, ou eu abro mão de tudo e firmo somente a minha palavra, a minha vida, a minha fé e a minha crença em Jesus, autor e consumador da minha fé. E ele toma a decisão mais sensata que ele deveria tomar. Ele esquece tudo, queridos. Ele esquece a religião, a tradição, ele esquece a posição que ele tinha dentro da sinagoga, ele esquece tudo. E ele fala: Jesus, vamos na minha casa, eu quero consertar o culto. E a Bíblia diz, você conhece a história, que quando Jesus entra lá, ressuscita a filha dele. Eu oro por uma igreja assim, queridos, que deixa as tradições, os costumes do cultivo de lado, porque coloca acima de tudo e de todos quem Jesus é de fato, de verdade, e não negocia a sua essência e a sua pessoa. Eu oro por uma igreja viva, queridos, que quando de fato abre a boca, pessoas que estão à sua volta, elas possam ser tocadas pelo poder da nossa palavra, que flui do trono de Deus, porque nós estamos transbordando daquilo que Deus é. Corrija o culto, queridos, não corrija o cultivo. Corrija o culto, volte aos fundamentos da fé. Eliseu é chamado porque existe um problema de água que não prestava em Israel, e a água estava sem poder ser usada, tomada, porque ela estava contaminada. A Bíblia diz que o profeta, ele pega sal, e ele não vai no rio corrigir o cultivo. Ele não joga a água no riacho, no rio, na corredeira. A Bíblia diz que ele pergunta: onde que é a fonte que brota essa água? E ele vai com aquele sal, queridos, e ele vai lá na fonte da água, onde a água nasce, e ele joga o sal na fonte e sara as águas para Israel. Deus quer corrigir a fonte. É a fonte. Eu não sei o que você está vivendo, enfrentando, mas com certeza, se você fizer uma avaliação da sua vida, não é a primeira vez que você está passando por isso. Não é a primeira vez que você está passando por isso. O que precisa ser corrigido? Onde é a fonte? O que Deus espera de você? Corrija o culto nesta manhã. Quantos estão me entendendo? Ministério de Música, por favor, eu queria que você se colocasse em pé. Eu acredito que é manhã de Deus corrigir algumas coisas que você não tem tido forças, mas agora você tem a compreensão. A maioria de nós, queridos, abraçamos a fé cristã não como um dom de Deus, nós abraçamos a fé cristã para que nós possamos nos aproximar dele. Deixa eu dizer, olha, a fé cristã não é só para te aproximar de Deus. A fé cristã é um dom de Deus para você, para que você possa não só ter Ele como próximo, mas para que você possa vencer o dia mal. Como você vence o dia mal? Entendendo que outros são fundamentais na sua vida, mas que a sua oração também é ouvida. A sua oração também é ouvida. Quando a nossa fé é genuína, queridos, nós entendemos que tudo aquilo que nos cerca e nos envolve pode ser vencido pelo poder da palavra de Deus através dos nossos lábios. Pastor, o senhor está querendo dizer que há problema de nós pedirmos oração para os outros ou dependermos da oração de alguém? Não estou dizendo isso, queridos. Estou dizendo que existem muitas maneiras de nós orarmos, mas eu estou querendo dizer o seguinte: a tua oração também é válida. O que eu estou aqui, na verdade, defendendo é que você precisa tirar da sua cabeça que Deus não te ouve.
Agora eu quero colocar para você que, embora Ele te ouve, o que Ele deseja ouvir de você, porque Deus deseja ouvir algumas coisas de nós. E o que Deus deseja ouvir de nós hoje, depois dessa ministração, é o seguinte: Senhor, eu quero corrigir o culto, porque eu só tenho corrigido o cultivo. Eu fico me consertando com pessoas que eu brigo, mas eu não corrijo o culto, que é um problema interior que eu tenho. Passa-se 2 semanas, eu brigo com outro. Passa 3 semanas, eu brigo com outro. E aí, quando eu olho para trás, eu tenho uma série de destruições e de rastros de inimizades que eu construí, porque eu não corrijo o culto. O problema está em mim. Jesus estava com os 12 assentados à mesa para a ceia. Eu acho isso lindo, queridos. E Jesus diz: olha, aquele que bota a mão comigo no prato e come comigo do pão, vai me trair, um de vocês vai me trair. Os 12 olharam para o outro assim, olharam para Jesus. E eu acho lindo que nenhum deles falou assim: Senhor, é ele? É Pedro? Senhor, é Tiago? Senhor, é João? Todos eles, queridos, olharam para Jesus e disseram assim: Senhor, sou eu? É de mim que o Senhor está falando? É a mim? É de mim a quem o Senhor se refere? Culto, queridos, é quando nós reconhecemos que aqui dentro precisa mudar. É aqui dentro. Para de causar confusão lá fora. Conheça a verdade vai te libertar. Ela é uma pessoa, ela está com você por onde você andar, até a consumação dos séculos, porque ela te prometeu isso. A verdade te prometeu que jamais se apartaria de você e largaria da sua mão nos dias difíceis ou nos dias de felicidade. A verdade está com você. Infelizmente, querido, é assim. Mas eu não queria estar pregando mais para vocês do que para os ímpios lá fora. O meu desejo era evangelizar aqueles que não precisam, aqueles que não têm porque precisam. Mas infelizmente, constantemente precisamos evangelizar os evangelizados. E isso entristece muito o coração de Deus. Sabe por que eu finalizo agora de fato de verdade? Sabe aquele esqueminha que eu faço, né? Peço para você ficar em pé, para você pensar que está acabando. Aí eu chamo o Ministério de Música e pensa que está acabando de novo. Aí eu vou aí daqui a pouco. Mas deixa eu dizer algo para você. O que Deus espera de você e de mim, depois dessa palavra aqui, eu e você possamos entender o que você tem que abrir mão para que o culto seja sarado. O que você precisa abrir mão entre você e Deus. Nós vamos ter mais uma canção e eu quero orar por você. Eu não vou te expor, não vou te chamar aqui à frente, não vou colocar você diante das pessoas. Eu só quero orar por você. Depois desse momento em que nós adorarmos, eu quero que você faça uma reflexão. O que precisa ser mudado? O que você precisa abrir mão? O que está ocupando o lugar de Jesus para que você precise ser evangelizado, evangelizada todos os dias como se você ainda não fosse? Vamos adorar e depois nós vamos orar juntos em nome de Jesus.